Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer o passo a passo desse linda porta-calcinhas super fácil. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Cortei o tecido com 52 centímetros de altura por 42 centímetros de largura. Para você saber a largura que vai cortar o seu tecido, você precisa medir o cabide e acrescentar mais 6 centímetros, que é 3 centímetros a mais para cada lado. O meu cabide tinha 36 centímetros, acrescentei os 6 centímetros, ficou com 42. Por isso cortei com 42 centímetros de largura. A altura você pode manter para todas as medidas de cabide, 52 centímetros. Cortei 4 vezes, 2 no tecido da parte externa e 2 para o tecido da parte interna. Vamos começar fazendo as marcações no tecido do forro. Dobro os 2 tecidos ao meio e na dobra do tecido posiciono o meio do cabide. Faço a marcação com lápis e dou uma leve arredondada na parte de baixo. Corta na marcação e faz o mesmo com o tecido da parte externa. Dobra ao meio e corta na mesma medida. Depois de cortar, pega apenas um dos tecidos do forro, dobra ao meio e da parte de cima faço a marcação com a altura de 11 centímetros. Vinco o tecido. Para fazer a abertura na frente, vamos usar como molde um círculo. Esse daqui é um viés com 12 centímetros. Posiciono sob a marcação, deixando o meio sob o vinco e faço a marcação com a ajuda de um lápis. Para fazer a calcinha, fiz um molde simples. Ficou com 14 centímetros de altura por 20 centímetros de largura. As laterais estão com 5 centímetros e meio e a parte de baixo 6 centímetros. Cortei essa medida no tecido, dobrei aproximadamente meio centímetro da lateral e vinco no ferro de passar roupa. Para decorar a calcinha, vamos usar aviamentos. Eu estou usando a cianinha e também o bordado inglês. De um dos tecidos virado para o lado de cima, posiciono o forro com a marcação também virada para o lado de cima, rente nas laterais e alfineto para não sair do lugar. Costuro sob a marcação. Para o círculo ficar certinho, eu gosto de diminuir o ponto da costura, eu coloco na número 2, começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando termina, dá um pique na parte interna e corta o excesso do tecido. E para não repuxar na hora de desvirar, dou piques ao redor de todo o tecido, tomando bastante cuidado para não cortar a costura que acabou de fazer. Passo o tecido do forro pelo espaço que acabou de cortar, arruma para poder ficar certinho. Se você preferir, pode passar no ferro de passar roupa. Eu dou uma leve vincadinha, que eu acho que já fica certinho o tecido. E costuro com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o círculo. Olha só como está ficando lindo já a nossa peça. Para não pregar o forro, dobro ele e alfineto na parte de cima. Viro o tecido novamente com o lado direito virado para o lado de cima. Da parte de baixo, dobrei 8 centímetros, vinco na dobra do tecido. Sob a dobra do tecido, vamos colocar a parte de cima do gripir. Você pode também usar o bordado inglês, que fica super lindo. Posiciono o gripir
com a parte reta virada para o lado de baixo, dobro o tecido e costuro com a distância de um pé de máquina. Vira o gripir e o tecido para o lado de baixo e rebate a costura que acabou de fazer. Posiciona a calcinha com as dobras virada para o lado de baixo. No meio da peça você pode colocar retinha, eu gosto de colocar um pouquinho torta, que eu acho que fica super bonitinha, e alfineta para não sair do lugar. Costuro, começo na lateral, fazendo a costura. Sempre que chega nos cantinhos, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido, abaixa o pezinho e continua costurando. Na parte de baixo da cava da calcinha, vou colocar a cianinha. Coloco metade da cianinha debaixo do tecido e a outra metade deixando à mostra. Quando chega na parte de baixo, corta o excesso. Para não ficar feio o acabamento da cianinha, coloca para o lado de dentro as laterais. E faz o mesmo do outro lado. Para fazer o detalhe na parte de cima da calcinha, cortei o bordado inglês com 1 centímetro a mais em cada lateral. Viro o bordado inglês para o lado de cima, dobro 1 centímetro, deixando rente na lateral do tecido e costuro. Faço o mesmo na outra lateral, dobro o bordado inglês, deixando rente na lateral do tecido da calcinha. Agora é só virar o bordado inglês para o lado de baixo e costurar. Para segurar todo o bordado inglês, eu costurei na parte de baixo, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Agora vamos soltar o tecido do forro, tiro os alfinetes, arrumo para poder ficar certinho. Na parte de cima, para poder fazer o acabamento, dobro 2 vezes e costuro, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Para fazer a parte de trás, posiciono o outro tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, o forro com o lado direito virado para o lado de cima, rente na lateral, dobro na parte de cima 2 vezes e costuro, começo e finalizo com um pequeno retrocesso para poder fazer o acabamento. Agora, vamos posicionar a parte da frente sob o tecido, deixando o forro com forro, rente nas laterais e alfineta para não sair do lugar. Vamos costurar com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido, menos dessa parte de cima, que é onde acabamos de fazer a barrinha, que é por onde a gente vai colocar a parte de cima do cabide. Começo a costura com um pequeno retrocesso. Sempre que chega nos cantinhos, deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido e continuo costurando. A parte da frente, o tecido ficou 1 centímetro menor, que é onde fizemos a costura para poder pregar o bordado inglês. E eu sigo a costura com a distância de um pé de máquina, seguindo o tecido de cima. Quando terminar, corta todo o excesso, rente a costura, vira o tecido com o lado avesso virado para o lado de fora, arrumo os cantinhos e toda a costura para poder ficar certinho e costuro com a distância de um pé de máquina da costura que acabou de fazer, deixando a parte de cima sem costurar, que é para onde a gente vai colocar o cabinho do cabide. Terminou, vira a peça com o lado direito virado para o lado de fora,
Agora você já pode colocar o seu cabide. E para finalizar, vou colocar uma florzinha com a cola quente na calcinha e um lacinho na parte de cima. E ficou assim o nosso porta-calcinhas. Olha só que lindo e super fácil para você fazer e vender ou dar de presente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo.